Gravando e transcrevendo. Tá bom. Então, vamos iniciar para manter o nosso horário, né? Que para nós, o Fórum Estadual dos Usuários do Sistema Único de Assistência Social é uma atividade que nós nos envolvemos sempre com muita dedicação, carinho, para que possa acontecer as nossas formações, e elas têm sido uma marca registrada, né, do FEU-SUA Santa Catarina. Há muito tempo a gente realiza, e hoje, esse ano, nós temos o orgulho de dizer que estamos completando 10 anos de luta, de existência, né? Então, o Fórum Estadual inicia seu ano de atividades com essa palestra importante sobre feminicídio, né? É uma pauta que nós temos como pauta, uma das pautas principais na nossa luta, na garantia e defesa dos direitos da mulher, dos direitos da sociedade, da pessoa que necessita de ter seus direitos garantidos. Então, agradecemos a presença de todos, de todas, de todos que essa noite estão dedicando seu tempo para acompanhar essa importante palestra que nós estamos abrindo as nossas atividades no ano de 2026. Passo agora, a gente fica tão emocionado, né? A gente já pensa assim que é muita luta. Vou me apresentar. Eu sou Solange Bueno, uma mulher de baixa estatura, idosa, cabelos curtos, rosto arredondado, sou deficiente visual, uso um óculos escuro, estou com uma blusinha em tom azul e branco, represento evento, ele faz parte, quem também está participando da organização, junto com a frente, o Fórum, a Frente Parlamentar em Defesa da Assistência, o Fórum Nacional dos Usuários do Sistema Único de Assistência Social. Então, os dois fóruns estão os que estão promovendo, junto com o apoio da Frente Parlamentar em Defesa do SUAS, para que a gente possa realizar esse evento hoje à noite. Então, eu gostaria de já agradecendo a deputada Luciana Carminati, professora Dalila, toda a nossa assessoria, e principalmente o apoio aqui da Paola, que vai nos colaborar muito com nós essa noite. Então, eu passo para a Paola, para ela dar condução aos trabalhos. Aí, depois, vamos seguindo. Obrigada. Obrigada, Solange. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Paola. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos pretos e longos, 31 anos de idade. Eu assessoro a deputada Carminati, aqui no gabinete, em Florianópolis, na Assembleia. Cuido aqui da pauta da assistência social, né? E também faço assessoria aí para o FEU-SUAS, né? Então, trazer aqui para vocês alguns informes gerais antes de a gente iniciar. Nós temos hoje 41 municípios de Santa Catarina se inscreveram nessa capacitação de hoje, então quero agradecer, sejam todos e todas bem-vindos, mas também uma informação muito bacana é que nós temos 18 estados, outros estados, né, que também se inscreveram, vou citar rapidamente, né, Ceará, Pará, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norte, Amapá, Distrito Federal, Sergipe, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Amazonas, São Paulo e Espírito Santo. Então, que bacana ver essa diversidade toda, né? E
e é muito gratificante estar aqui com vocês, pessoal. Uma informação importante é os slides que a gente vai apresentar, depois a gente vai encaminhar para vocês através dos grupos, mas também através do e-mail que vocês se inscreveram, tá? Então, o slide vai ser encaminhado depois, junto com a gravação dessa capacitação. Então, caso perca alguma parte, né, enfim, a gente vai estar gravando, vai colocar no YouTube e vai mandar para vocês por e-mail, tá bom? É uma ótima capacitação. Vou passar agora a palavra para a professora Dalila. Boa noite a todos e todas. Eu sou Dalila Pedrini, sou assistente social. Peço desculpas pela minha voz, eu estou com uma voz um pouco rouca, estou me recuperando de uma gripe. Sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, da terceira idade, e sou atuante no Fórum de Usuários aqui do estado de Santa Catarina, FEUSUAS, desde seu início, há 10 anos. Atuo com movimentos sociais, movimentos de mulheres, movimento de moradia, e também faço assessorias a alguns municípios, tanto em políticas sociais, quanto na questão de educação permanente para equipes de profissionais. Sou mestre e doutora na área de serviço social, com especialização, com área de concentração em movimentos sociais e políticas sociais. É uma grande alegria, então, receber todos vocês e dizer, assim, da importância do tema. Nós sabemos que algumas pessoas ainda vão entrar, mas quem está aqui já é muito representativo. Vocês podem ver no chat quantas representações nós temos, inclusive Defensoria Pública do Estado do Acre, nós temos cursos de serviço social, bem, então, movimentos e pessoas de muitos estados, sejam todos, então, bem alegres aqui conosco, apesar de que o tema da noite, ele é um tema bastante desafiador para todos nós. Mas nós, com muita alegria, vamos receber a nossa palestrante, que é a nossa deputada estadual, Luciane Carminati. Ela mesma pode se apresentar, mas eu queria dizer que para todos e todas, que principalmente quem não a conhece, aqui de Santa Catarina, ela é uma deputada que é uma grande batalhadora na causa do SUAS e na causa das mulheres, na causa da economia solidária, da educação. É uma deputada que nos honra e que nos acompanha nos trabalhos. Ela é uma trabalhadora mesmo, dá para dizer que ela é uma deputada trabalhadora, e valente, amorosa, querida, todos nós gostamos muito dela. Então, damos as boas-vindas à nossa deputada. Eu creio que ela deve estar por aí, para que ela possa, então, ocupar o tempo, o tempo que tem aqui conosco, que nós agradecemos muito. Ela conseguiu tirar um tempo muito rico da vida dela para estar conosco. Boas-vindas, deputada, boa noite, e a palavra é sua. Boa noite, Dalila, prazer imenso. Boa noite a todas vocês, meu carinho a cada uma, a cada um, seja do nosso estado, dos nossos municípios, como do nosso querido Brasil, né? Nós somos um país só, um país que se reconhece na sua diversidade e na beleza das diferenças que existem em cada região. Então, o meu abraço e que todos e todas se sintam irmanados aqui. E eu quero fazer a minha audiodescrição, senão a Solange vai pegar o microfone e vai me xingar, né, Solange? Então, fazendo justiça aqui, para que a gente sempre tenha no horizonte de luta nossa a necessidade da inclusão de todas as pessoas. Então, eu sou uma mulher de pele clara, de olhos claros, cabelo loiro curto, italiana, estou com uma roupa preta hoje,
E ao fundo aqui do meu gabinete a bandeira de Santa Catarina, do Brasil, e um quadro de Paulo Freire. Acho que já é suficiente isso, né? Então, feito a minha audiodescrição, eu quero, em nome da Dalila, da Paola, que abriu os trabalhos, e da Solange, que é nossa liderança, né, máxima aí na frente da política da assistência social, parabenizar pelos 10 anos do FEU-SUAS, né, esse fórum fundamental, porque nós conquistamos na política na Constituição de 88, o controle social como uma prerrogativa institucional. Não é se os governos querem fazer, eles precisam aceitar que o Estado precisa de controle social e tem direito à participação em diferentes políticas públicas. Então, parabéns aí, 10 anos do FEU-SUAS. Também agradecer o Fórum Nacional de Usuários do SUAS, né, tem gente aqui de tantos estados, né, alguns eu já conheço, outros ainda quero conhecer. E também agradecer ao Observatório da Violência Doméstica aqui da Assembleia Legislativa, Procuradoria, enfim, todas as mulheres. E para a gente entrar nesse tema, que é um tema dolorido, que nos mexe, que nos revira do avesso, né? Eu quero chamar aqui um vídeo, né, que é um pouco retrato de um evento que nós fizemos no início do ano passado, quando Santa Catarina... tem gente com o microfone ligado, né? Pedi para desligar. No início do ano passado, nós fizemos esse evento aqui na entrada da Assembleia, no hall de entrada, e foi um vídeo que marcou muito, porque nós não queremos falar só de coisas boas, a gente precisa encarar que mulheres estão sendo mortas, assassinadas, violentadas, e meninas também. Então, esse vídeo aqui é para vocês relembrarem a memória do ato que fizemos no início do ano passado. Não é sobre elas, é sobre nós. A violência contra a mulher precisa ser combatida todos os dias. Não podemos aceitar que ser mulher seja uma sentença de morte. Eu sou mastro da bandeira da revolução, os restos do cavalo de Napoleão. Eu sou a brasa que matou Joana d'Arc, as 5 balas de John Lennon, rally cidadão. O lixo humano, escória da sociedade. Sou o que come quem eu deixo de comer. Nasci do limbo e bailei pra essa cidade. Sou quem dá vida aos monstros que eu quero ter. Vai reconhecer e vai respeitar minhas cinzas. Cada par de sapatos exposto aqui no hall representa a ausência e o silêncio de 51 mulheres. Vítimas de feminicídio em 2024. Cada sapato carrega uma história interrompida, um futuro roubado. Cada sapato representa uma tragédia evitável. Quando eu te olhar lá de cima. Não é? A gente vai lembrando e vai, né? Aí vindo uma dor imensa, assim. Foi um momento bem forte, bem impactante. E nós fechamos o ano passado com 52, né? Não diminuiu, aumentou. E nós vamos falar um pouco disso aqui. Infelizmente, o momento que estamos vivendo, ele não é um momento de dizer que as mulheres estão sendo protegidas. Talvez tenham companheiras aqui de estados que o índice de feminicídio é muito pequeno, mas o meu lugar de fala é a realidade de Santa Catarina. A nossa realidade não é para cruzar os braços, não é para dizer que está tudo bem. Ao contrário, está muito grave. E é isso que eu vou tentar trazer aqui. Não abrir a câmera, não. Então, a Paola vai nos ajudar aqui
a passar os slides, né? Então, o feminicídio, o que fazer com o feminicídio? Em primeiro lugar, a gente precisa olhar para a legislação, que a gente escuta muita gente falando assim, ah, deputada, mas tem que aumentar a pena, tem que deixar apodrecer na cadeia. Pessoal, o crime de feminicídio é um dos crimes que tem maior penalidade. Chega a 40 anos, ou seja, hoje esse sujeito que comete o crime de feminicídio já tem uma punição no Código Penal, no artigo 121, né, de 20 a 40 anos de reclusão, tá? Então, a gente precisa se perguntar o que nós vamos fazer, além de colocar no Código Penal mais um ano, mais um ano, mais um ano, mais um ano. Eu acho que não é esse o caminho. Minha leitura é que o caminho é anterior. É nós não chegarmos a ter esses índices tão altos de violência. E quando nós falamos aqui dos dados, né, vamos para os dados de 2025, esse é um dado oficial do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, tá? Nós tivemos de feminicídios no Brasil em 2025, tá? E todos esses índices de violência, eles têm aumentado, eles não têm diminuído. Nós tivemos 1.492 mulheres, né, vítimas de feminicídio, um aumento de 0,7%. A tentativa foi 3.870, um aumento de 19%. Então, a gente precisa também olhar que a tentativa precisa se somar à vítima. Por quê? Porque tentativa poderia ser mais um feminicídio. Então, não dá para a gente falar hoje só do feminicídio, que é o ato consumado. A gente precisa falar da tentativa também. Violência psicológica. Eu sempre digo que esse é um dado subnotificado, com certeza, tá? 51.866, um registro de aumento de 6,3%. Quem são as mulheres vítimas de violência? Elas têm rosto, elas têm identidade. A grande maioria negras, mais de 60% são mulheres negras. A idade entre 18 e 44 anos. Então, é um tempo de vida precioso, né? De cada 10 mulheres mortas, 8, portanto, 80% foram por aqueles às quais juraram amor, e ele jurou amor, né? O companheiro, o ex-companheiro, namorado, esse que a gente escuta tanta gente falando que a família é o lugar do amor, né? O lar, né? O lar docilar. Onde mais acontece violência é no lar docilar, é na família, é ali. 64% das mulheres foram mortas em casa. Então, a gente fala de se cuidar na rua. Como é que a gente lida com a casa? As 4 paredes, né? 97% foram assassinadas por homens, tá? Aqui também, stalking, né, que é esse registro absurdo de quase 100 mil mulheres, um crescimento de 18%, que é esse assédio, esse controle, esse cuidado, né, para cima das mulheres. As ameaças, quase 800 mil ameaças, tá? Então, quando nós olhamos para isso, a gente enxerga que a violência contra a mulher está matando mais do que a grande maioria das guerras que nós enfrentamos e que nós dizemos que a paz tem que prevalecer. Agora vamos olhar os dados de estupros de vulneráveis, que são, né, as nossas crianças, né, quem a gente deveria proteger. 87.545 vítimas em 2024, 76% das vítimas eram vulneráveis, tá? 87% feminino. Então, você tem aqui quem? Qual é o rosto? Uma menina, uma criança.
A exemplo daquele juiz lá de Minas Gerais, lembram do caso dessa semana? Ele só voltou atrás porque houve uma comoção nacional. Essa é a vítima. É uma menina de 13 anos que está tendo relações de abuso sexual com um homem de 35 anos. Isso é um exemplo, né? Então, essas vítimas, 55% negras, então, de novo, né? Negras, 65% dos casos também dentro de casa, então, a violência contra crianças, meninas negras dentro de casa. Quem são os autores? Quase a metade, os próprios familiares. É o avô, é o padrasto, é o irmão mais velho, é o tio. Nossa, é o mais primo. da metade do estupro, quando acontece, é dentro da própria casa. Exatamente. Ou com o pai, ou com o avô, o irmão. 20% são parceiros ou ex-parceiros íntimos. Ou seja, às vezes a gente escuta assim, né, de muitas pessoas e de políticos. Tem que cuidar com quem nossos filhos andam, as amizades, né, na rua. Mas a gente tem um dado aqui que é quem cuida de dentro de casa, né? Enquanto a mãe está trabalhando, enquanto as crianças estão sozinhas, quem cuida delas? Então, aqui entra o debate também todo da política de cuidados que a gente precisa avançar a nível nacional para ter creche, né? Para ter condições das mulheres terem mais ajuda, né? No sentido da lavanderia comunitária, do restaurante popular comunitário, ou seja, como que a gente não sobrecarrega tanto as mulheres para terem que trabalhar tanto fora e, ao mesmo tempo, deixarem os filhos, né, sem cuidado, eu diria, né? Essa é uma questão. E a outra questão também é o debate da escala 6x1, né? Veja o quanto é importante também nós tirarmos essa sobrecarga de trabalhar de segunda a sábado, para ter só o domingo, para você dar conta, ou um dia por semana, para você dar conta de tudo, sem você ter condições de cuidar dos seus filhos. Bom, então vamos às idades dos nossos vulneráveis aqui que sofrem violência. Crianças e adolescentes são as principais vítimas. Olha, nós temos bebês, 10%, 5 a 9 anos, 18%. A idade aqui, quem é mulher que nem eu, né, lembra que a gente escutava da mãe, ó, dos 10 aos 13 você vai ficar mocinha. Lembram disso? A gente escutava muito isso. 32,9% dos abusos e violências é nesta idade aqui, né? É aquela coisa do prêmio para o homem pegar uma menininha, né? Ser o primeiro. E às vezes é o pai, às vezes é o da família, uma coisa absurda, de uma crueldade enorme, né? Então, aqui, as vítimas estão muito ligadas a isso, né? E aqui tem as cidades com maiores taxas de estupro de vulnerável. Aqui pega Roraima, Mato Grosso, Rondônia, né? Várias cidades aqui pelo país afora. Bom, nós temos uma dificuldade muito grande de colocar atrás das grades as pessoas que cometem abuso contra criança e abuso sexual contra menina e mulher. Por quê? Porque tem um problema que é a produção das provas, né? Você tem que ter a denúncia e você tem que comprovar. Em segundo lugar, as perícias também realizadas dificultam, porque nem sempre é no tempo certo, tem a estrutura necessária, né? Então, apenas menos de 10% resultaram em laudo positivo. Então, veja que, além de toda essa situação, a gente ainda precisa lidar com a omissão do Estado que está presente, né, na ausência de equipamentos e de recursos humanos. É isso, a Maiara está falando aqui, o fato de termos apenas uma vara criminal na capital. É isso, pelo Brasil afora. Quando o presidente Lula promulgou a lei das delegacias, né, as DPCAMs 24 horas, foi nesse sentido também. A mulher não marca a hora para fazer a denúncia,
né? Mas nós não temos aqui em Santa Catarina nenhuma funcionando 24 horas, tá? E pelo Brasil afora, a grande maioria dos lugares é essa a realidade. Então, o Brasil é isso, né? Brasil como um todo. Eu trouxe os dados do Brasil aqui, porque nós precisamos nos enxergar enquanto nação, e isso é um problema do Brasil. Os estados acumulam dados aqui no Sul, em especial, é muito grave, né? Por conta de uma série de coisas que tem a ver com a nossa cultura, né? Com os valores, com uma maquiagem de que é o estado mais seguro do Brasil, mas quando a gente abre a caixinha, lá dentro dessa caixinha não é bem assim, as mulheres não estão seguras, não. Então, falamos do Brasil para dizer que é um problema todo, mas aqui em Santa Catarina, agora eu quero me deter com números mais do nosso estado, tá? Então, nós tivemos no ano passado 52 feminicídios. Desses 52, 3 eram de crianças. Crianças que foram assassinadas junto com suas mães. Tentativa de feminicídio, 225. Então, a gente precisa somar 225 com 52, porque se não houvesse uma série de condições, os 225 poderiam ser todos feminicídios. Então, aqui já entra uma pergunta que eu faço: o que a polícia está fazendo e o Poder Judiciário com relação aos 225? Eles estão soltos? Eles estão respondendo? Eles estão sendo acompanhados? Porque senão a gente vai ter, né, notícias de outras mulheres vítimas desses autores. Nesse campo, Santa Catarina acumula a 5ª posição no Brasil. Então, esse estado maravilhoso, né, seguro, muito seguro, eu questiono como que é tão seguro que só é melhor do que 4 estados. Não dá, né? Então, 5ª posição é muito grave. Eu queria que estivesse em última posição em feminicídio. Agora, vamos olhar as medidas protetivas. Tem gente que diz assim, as mulheres não vão atrás de buscar se proteger, não vão atrás de medida protetiva. Não é verdade. Em Santa Catarina, em 2025, 31.655 mulheres pediram medidas protetivas. Para quem é de fora do estado, eu quero só que vocês saibam de uma coisa: a maioria dos municípios de Santa Catarina não tem mais do que 5.000 habitantes. Então, vocês imaginem, se a maioria não tem mais do que 5.000 habitantes, o que seria 31.655 mulheres que pediram medidas protetivas. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Santa Catarina é o 2º estado com a maior taxa de descumprimento de medida protetiva. Então, dessas mulheres que foram assassinadas, uma boa parte delas tinha medida protetiva, mas não protegeu. E aí a gente fala muito que a mulher tem que procurar ajuda e tem que denunciar. Muitas mulheres olham para esses números aqui e dizem, para a gente mesmo, mas quem vai me garantir a proteção? Então, o nosso trabalho tem que ser no sentido de cobrar, de denunciar, de exigir, de escancarar que o Estado não está cumprindo com a sua parte, né? Para vocês terem uma ideia, a taxa de descumprimento em Santa Catarina foi de quase 1/3. 1 em cada 4 medidas não foi cumprida pelo agressor. Então, a importância aí também da tornozeleira eletrônica, do botão do pânico, né? Como medida também de auxiliar as mulheres, né? Outros dados aqui. Agora, trazendo para esse ano. Se o ano passado foi ruim, olha o que é esse ano. No ano passado, em janeiro, nós tivemos em Santa Catarina 3 feminicídios. Esse ano, 5 feminicídios. Quase o dobro.
No ano passado todo, 31 medidas protetivas. Este ano, só em janeiro, 3.223. Ou seja, é só a gente fazer uma projeção estatística para a gente se dar conta que tudo leva a crer que nesse ano nós teremos um aumento, se continuar assim, de 20% a 30% nos casos de violência contra a mulher. Quase 200 casos de violência registrados por dia. Sentenças judiciais, então aquilo que chega lá no Tribunal de Justiça, né, que já é resultado do boletim de ocorrência, da denúncia, né. No Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 1/3 das sentenças judiciais são de violência contra a mulher. De tudo que existe, acidente, roubo, homicídio, tudo, 1/3, mais de 30% se trata de violência contra a mulher. Então, aqui não tem como negar que isso é um problema gravíssimo. As auditorias do Tribunal de Contas de Santa Catarina, em 2019, apontam que o Estado gastou quase 500 milhões em feminicídios. Então, para quem gosta só de olhar para o gasto do Estado, eu quero dizer que não combater a violência contra a mulher também custa caro. E quem paga é todos nós, porque é serviços de saúde, de assistência social, de segurança pública, né? Quando nós olhamos para o nosso estado de Santa Catarina, que também é conhecido nacionalmente como um estado rico, uma receita que só cresce, né? A dotação inicial para combate à violência contra a mulher em Santa Catarina era de 900 mil por ano, não chega, né, a 1 milhão. Mas o que foi empenhado foi 354 mil, ou seja, quase não existe orçamento para isso. Então, nós que somos da assistência social, eu coordeno a Frente Parlamentar do SUAS, nós que vivemos de migalhas, sabemos que não se faz política de assistência social sem grana e não se faz política de combate à violência estrutural, que não é um programa só que resolve, estrutural, lá na educação, lá na saúde, lá na assistência social, lá com os empresários, nas empresas, lá quando a gente vai ouvir ou ver uma propaganda com a mídia, ou seja, não se faz política em todos esses setores da sociedade se nós não tiver estrutura, se nós não tiver apoio, se nós não tiver gente, se nós não tiver grana para fazer isso, né? E o que nós temos para fazer para reverter todo esse processo em Santa Catarina? Nós temos a bancada feminina da LESC, que sou eu, a procuradora da mulher da Assembleia Legislativa, e que também responde pelo Observatório da Mulher. E nós temos mais uma deputada, só duas, portanto, que é a secretária da Mulher e coordenadora da bancada feminina. Então, duas deputadas entre 40 deputados, 38 homens e duas deputadas mulheres, que nós se revezamos de forma, assim, desumana, porque duas deputadas com o tamanho, né, do que a gente tem. Nós conseguimos chegar em 107 municípios com Procuradoria da Mulher instalada, trabalho nosso, esforço, né? 35% dos municípios hoje têm essas procuradorias. Aqui na Assembleia, então, nós estruturamos o observatório e vocês podem acessar. A ministra Cida, ministra das Mulheres, já esteve aqui conhecendo o observatório. Eu estive com a ministra Márcia Lopes em Brasília, também ela disse, eu já ouvi falar muito do observatório de vocês, eu quero conhecer, e já tivemos outras pessoas que vieram conhecer o observatório. A grande conquista do observatório é dizer o seguinte a vocês: nós não temos como discutir o tema da violência se a gente não tem número oficial.
É a mesma coisa que eu bater na porta do governador e dizer assim para ele, os alunos do ensino médio estão abandonando a escola. Ele vai dizer mentira, eu vou dizer a verdade, mas ele me prove, ele vai dizer qual é o número. Eu não tenho número, então eu fico de mentirosa. Quando eu estou falando de violência contra a mulher, eu preciso ter dado oficial, eu preciso dizer, o ano passado morreu 52, no outro ano 51, são mulheres negras, são do interior e da cidade, tem essa faixa etária, as prefeituras e o governo do estado não estão fazendo nada para reverter, eu preciso ter dado. Então, o observatório, ele veio com esse objetivo, de a gente escancarar que o problema existe, e nós precisamos enxergar isso, né? Então, o que é esse observatório? Ele é um sistema integrado de informações de violência contra a mulher em Santa Catarina, tá? Quem está nesse observatório, quem coordena o observatório, que vocês podem acessar com o QR Code ali, vocês vão ter aqui na palma da mão, no celular, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, eu já vou mostrar para vocês, inclusive, aqui, olhando. O observatório é bem fácil de acessar. E eu tenho falado... Oi? Só para a Thais acabou de... Eu ia colocar, a Thais acabou de colocar o endereço, ok? Já está também o endereço, mas se mostrar, maravilha também. Então, está aqui, ó. Bem fácil, tá? E por que é importante a gente ter observatório? Estão vendo aqui, ó, no meu celular? Eu acessei fácil aqui. Aqui tem quantas medidas protetivas tivemos no ano passado, quantas já tivemos este ano, e aí aqui tem os dados por município, tá? Por município. Então, esses dias não, já faz alguns meses, um prefeito disse para mim assim, deputada, mas no meu município tu não precisa se preocupar que lá não tem violência contra a mulher. Opa, então, tá uma ilha, né? Aí eu puxei lá, município tal, tantos casos de abuso sexual, de estupro, de tentativa de feminicídio. E não é eu que invento, é o Tribunal de Justiça, junto com a Secretaria de Segurança Pública, esse time todo aqui do comitê. Ele olhou para aquilo, mas eu não sabia disso. Porque o que a gente tem que entender? Muitas vezes, a gente tem muitos órgãos no município, mas não conversam. Tem lá a Polícia Militar, a Civil, tu tem Conselho da Mulher, quando tem, né, que são pouquíssimos, né? Mas a gente não tem a integração dos órgãos, as políticas públicas não conversam. Então, tem prefeito, sim, que acha que está tudo bem, mas quando vai conversar com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, vai dizer o problema que tem. Quando vai ouvir as mulheres vão dizer o que tem. Então, o observatório, ele surgiu para isso, para a gente poder ter dados oficiais e trabalhar esse sistema de informações, né? Então, quem integra esse comitê em Santa Catarina? Assembleia Legislativa, Governo do Estado, com 4 secretarias, Segurança Pública, Assistência Social, Educação e Saúde. Defensoria Pública do Estado, Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Ordem dos Advogados do Brasil, Tribunal de Justiça, Universidade Federal de Santa Catarina e o apoio da FECAM. Esse é o comitê que se reúne e que discute os dados da violência. Bom, é importante dizer que... Bom, mas eu vou falar mais para frente. Eu ia contar já, Paola, a novidade, não vou deixar mais para frente. Vamos lá. Então, o observatório tem essa tarefa, né? Quando a gente fala de violência, eu falei muito de violência física, de violência sexual, né? Psicológica, mas tem a violência política também. Quando nós temos 38 homens deputados e 2 mulheres, essa violência, ela é só olhar. Por que não tem mais mulher? Eu faço essa pergunta. Será que é porque nós não somos inteligentes, capazes, tem um DNA no nosso sangue que não quer que eu seja deputada? Não é nada disso, né? Todas nós sabemos aqui que é uma construção cultural e que quem decide sobre orçamento, sobre política pública é quem tem poder. E quem tem poder, quem se elege, é quem manda no partido.
e quem manda no partido são homens, normalmente homens brancos. A gente tem que falar a verdade, é isso. Então, a política é de homens no Brasil, feita por homens. Nós, mulheres, temos que trabalhar, como disse a querida Dalila, 24 horas, e se o dia fosse de 40 horas, nós íamos trabalhar 40 horas. Nós temos que trabalhar muito mais para provar que a gente é capaz, porque a sociedade olha para as mulheres e diz, o teu lugar é outro lugar, não é aqui. Até aceitamos vocês, mas vocês não podem ocupar muitos espaços de liderança. E quer ver o que eu estou falando? Como eu comprovo? 52 presidentes da Assembleia Legislativa aqui em Santa Catarina. Nenhuma mulher, até hoje. 800 deputados foram eleitos em Santa Catarina, apenas 19 mulheres. Só que das 19, que se elegeu mesmo como titular, foram 11 apenas, porque 8 eram suplentes. Aqui na Assembleia tem uma parede que coloca a foto de todas as mulheres e coloca as 19. É para a gente, inclusive, se enganar, porque tem mulheres que estão com a foto ali que ficaram um mês como deputada. Então, o número é vergonhoso. Nós quase não existimos. 800 deputados, apenas 11 mulheres eleitas. Quando a gente fala de rede de apoio, de estrutura, de equipamentos, delegacias da mulher. Então, eu falei aqui, o presidente Lula, né, sancionou a lei em 2023, obrigando as delegacias a terem 24 horas de atendimento. Em Santa Catarina, nós temos 32 delegacias entre os 295 municípios, nenhuma 24 horas. Nós temos 295 municípios, somente 39 Conselho da Mulher. Não dá 20% dos municípios com Conselho da Mulher. E se não tem conselho, gente, com conselho é difícil, não quer dizer que está resolvido. Mas sem conselho, eu pergunto, quem é que discute ações, programas, fiscaliza o executivo? Não tem conselho. Né? Defensoria Pública, nós temos núcleos apenas em 26 municípios do estado. Não dá 10% dos municípios com defensoria. Agora, a Defensoria Pública de Santa Catarina, com a doutora Anne, que é uma pessoa espetacular, está lançando para 2026 o núcleo o NUDEM, né, de promoção e defesa dos direitos das mulheres em todos os municípios. Mesmo que não tenha defensoria, todas as mulheres terão direito a acessar a defensoria pelo núcleo, né, de promoção, núcleo de promoção e defesa dos direitos das mulheres. É uma grande conquista, né, e tem a ver com o perfil da nossa querida Anne, que é defensora e integra o observatório também. Bom, agora vamos falar de algumas coisas que estão sendo lançadas no Brasil e a gente precisa se apropriar disso. Nós temos em Santa Catarina o Plano Estadual de Combate à Violência contra a Mulher, tá? Que é de 2 de julho de 2025. Ele foi lançado por um período de 10 anos. A exigência deste plano, ele é a partir da Lei Federal 14.899 de 2024, e exige que o Estado, para acessar recursos públicos federais, ele tenha que ter um plano, né, de combate à violência. Então, esse plano que o governador lançou ano passado aqui em Santa Catarina, em julho, aqui, ó, estou com ele na mão, tá? Esse plano que foi lançado, ele está sob análise do Ministério da Justiça, porque ele tem que ser adequado à política estadual, né? Então,
o plano está em análise, foi lançado, foi feito muita propaganda, mas ele ainda está sob análise, tá? E o decreto que o governador lançou em julho do ano passado, eu fui no lançamento, ele diz o seguinte, que a Secretaria de Segurança Pública, Assistência e Educação devem realizar o alinhamento das leis orçamentárias e dos planos entre 2025 a 35. Muito bonito no papel, muito bonito, né? Quais são, então, vamos esquecer esse plano aqui, tá? E vamos olhar agora a nível nacional o que está acontecendo, que as pessoas estão se confundindo, né? Então, a nível nacional, em 2023, não estou falando desse agora, 2023, a ministra de Mulheres, a Cida Gonçalves, lançou o Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio. É para não ter feminicídio, né? Neste Pacto Nacional de Prevenção, 19 estados aderiram. Santa Catarina, até dezembro do ano passado, não tinha aderido, tá? Não tinha assinado este pacto, tá? Agora, no mês de fevereiro, eu estive em Brasília na assinatura do Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio. Então, o presidente Lula chamou os poderes, todos assinaram o pacto, todos por todas. Doutora, pode me dizer os estados, os 19 que aderiram, por favor, me desculpa, só porque... Os 6 estados que não aderiram, eu não tenho aqui todos eles, depois a Paola pode passar, né, a informação, tá bom? Obrigado, doutora. Sim. Então, esse pacto agora, que foi lançado pelo presidente Lula, é outra coisa, é um outro pacto. Aqui é um pacto com os poderes, ou seja, o presidente Lula está dizendo o seguinte, nós não vamos enfrentar o feminicídio só com o governo, tem que ter justiça, né? Tem que estar o poder judiciário, tem que estar o Congresso, tem que estar a legislação, ou seja, esse pacto, ele amplia o Pacto Nacional, lá de 2023, né? Ele une os 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, e ele traça medidas para aprovar ações, né, para que as medidas protetivas sejam mais rápidas, mais ágeis. Então, ele prevê uma coordenação entre polícia, justiça, assistência social, combate à impunidade, prevenção via educação e monitoramento de dados com especial atenção aos mais vulneráveis, tá? Então, aqui é o Pacto Nacional que foi lançado agora, em fevereiro, e tem gente dizendo, mas o governador do meu estado não assinou ainda. Ninguém assinou, porque esse pacto, ele vem de Brasília para os poderes assinar, né? E ele é um pacto já firmado, então, aqui não vai ser assim perguntado se o Tribunal de Justiça quer. Quando o Supremo Tribunal Federal assina, nós entendemos que o sistema de justiça está integrado. Então, esse pacto, as medidas, as ações mais concretas, ainda dependem desse comitê interinstitucional, ok? Então, algumas informações importantes. E para mim terminar, bom, como que nós fazemos política nesse estado tão difícil, tão duro? Eu, além de ser presidente da Comissão de Educação, de coordenar o fórum, né, a Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único da Assistência, eu também atuo na economia solidária, na cultura, no Observatório da Violência contra a Mulher, ou seja, em várias e várias frentes, né? Nós aprovamos uma lei, a lei do desembarque seguro, do embarque e desembarque seguro, que as mulheres escolhem o local, né, onde embarcam e desembarcam em determinados horários, a lei do assédio, que propõe, então, mensagens visando o combate ao assédio sexual, estupro e importunação, a lei da história das mulheres, que coloca dentro do currículo das escolas públicas e privadas a importância das mulheres do campo e da cidade do nosso estado,
a gente tem que conhecer, né? A gente precisa trabalhar isso, né, no currículo. A lei do Disque 100 para as crianças denunciar a partir do Disque 100, que está lá no material didático, disponibilizado pelo Poder Público Estadual, então, Disque 100 para denunciar abuso, violência. A lei da igualdade salarial, Santa Catarina é o terceiro estado com maior desigualdade de salários entre homens e mulheres, tá? A lei dos quintais produtivos, que propõe criação de um programa estadual de produtos agroecológicos em Santa Catarina, projeto de lei meu. Grupos reflexivos para homens autores de violência, então, também um projeto de lei. Agora, infelizmente, essa semana, uma colega deputada antifeminista segurou o meu projeto, então, ele voltou para a primeira comissão e ele já estava para ser aprovado, né? Isso é muito ruim, porque grupo reflexivo significa a gente olhar para os homens autores de violência e criar metodologias para que eles também possam se reeducar, né, refletir sobre o que estão fazendo, senão eles só trocam de mulher e continua a violência, né? O Gibi Maria da Penha vai à escola, é a partir de uma lei que nós criamos, Maria da Penha vai à escola, se chama lei. Esse gibi a gente faz um trabalho todo ano, no mês de agosto, né? O ato que eu falei das mulheres vítimas de violência, né? E, para terminar, o que a gente precisa defender, né? O que eu acho que é importante olhar quando se trata de feminicídio, tá? Uma política permanente de prevenção nas escolas. A gente fala, é pela educação, mas os professores têm medo de discutir esse tema. Sabe por que eles têm medo? De não serem acusados de doutrinadores, como hoje está se tratando esse tema do gênero. Você não pode falar disso. Então, é uma hipocrisia. Querem que a escola salve a humanidade, mas não querem que o professor fale de violência, de abuso sexual, né? Não pode falar, porque isso é contra a família. Contra a família é deixar o que está acontecendo, né? Então, o que a gente precisa? Grupos reflexivos para homens autores de violência, precisamos das mulheres com autonomia financeira, porque quando uma mulher depende do salário, da renda do marido, do companheiro, ela se submete em função dos filhos. Nós precisamos que a Patrulha Maria da Penha esteja em todos os municípios, né? Que são os policiais militares que acompanham as medidas protetivas, delegacia 24 horas, capacitação obrigatória permanente para agentes públicos, produção e divulgação de dados e pesquisas, né? Nós precisamos que a mulher procure mais a rede de atendimento, registre ocorrência, seja de forma presencial ou virtual, solicite medida protetiva e que jamais ignore ameaça. Aquela história, cão que late e não morde, eu tenho uma mordida no meu joelho até hoje. É bem isso. Ou seja, a ameaça pode sim se tornar feminicídio. E aí, todos os DISC que nós precisamos divulgar, né? O 190, o 181, o 180, né? Tudo isso. Para terminar, fazer um convite bem especial. Como aqui na Assembleia a gente sofre muito, porque além de a gente ter que lutar contra o feminicídio, a violência contra a mulher, a gente enfrenta parlamentares que são contra mulheres, que são contra as feministas, que dizem que o feminismo mata, e não querem falar do machismo que está matando todos os dias. Nós estamos fazendo um debate no dia 5 de março, aqui vai ter 1.000 pessoas na Assembleia, lotado, uma loucura, 12 ônibus de tudo que é lugar desse estado, e nós estamos trazendo o Sandro Justo, que discute masculinidade, violência contra a mulher, e como que isso se estrutura na cabeça de um homem. Então, vai ser uma mesa de homens, para eles dizer para nós o que eles pensam e estão fazendo. Chega de tema da violência contra a mulher ser uma coisa só da mulher. O Lula chamou a atenção de nós. Está na hora dos homens entrar em campo e começarem a
denunciar, ajudar, rever seus modos e jeitos de agir. E estamos trazendo a Caroline Sardá, que é uma influencer de São Paulo, saiu de Santa Catarina porque sofreu muita violência por parte de uma colega minha, deputada, a ponto dela ir embora, e ela foi ameaçada de morte e transformou essa luta dela num trabalho lindo de rede social que vocês podem procurar aí. É uma jovem, então a gente está trazendo ela para também trazer essa meninada jovem para discutir outros valores, né? Não dá para nós perder esse debate, não tem como. As nossas causas são justas e certas. Como que as meninas e meninos não olham para isso? Então, nós estamos trazendo a Caroline Sardá, tá? Também para essa mesa, e será uma mesa muito representativa. E, no começo, nós vamos ter a assinatura por parte dos poderes de uma carta de compromissos, tá? Então, eu termino dizendo a vocês que feminicídio não é destino, é consequência. E aquilo que é consequência pode se transformar. Depende de como nós vamos agir. Tá bom? Tá aqui o nosso QR Code, para vocês acessarem as nossas redes, nossas páginas, e nos acompanhar. E dia 5, Santa Catarina tem que estar na Assembleia Legislativa. É um ato de sobrevida, sobre todas as lutas que fazemos, contra o antifeminismo, contra a crueldade que está presente nesses discursos de ódio com o povo que luta, com as mulheres que são sindicalizadas, com as mulheres que abraçaram tantas causas dignas. Eu não quero mais ver isso. Eu quero as mulheres de pé dizendo, nos respeite, e nós estaremos sempre em luta até que a igualdade aconteça. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, deputada. Pedimos que, então, a Paola a Paola já vai apresentar aqui todos os rostos. Um agradecimento especialíssimo. Foi uma aula maravilhosa de realidade, de propostas, de sugestões de prevenção, de como enfrentar a situação. Foi muito rapidamente, impressionante. A nossa deputada é uma grande professora mesmo, nós já sabemos, conseguiu fazer uma grande síntese. Vamos abrir todos agora, não queremos perder a foto. Pedimos todos que, por favor, neste momento, abram as câmeras e vamos fazer uma foto maravilhosa com todas as pessoas aqui presentes. Estamos, nesse momento, já tivemos mais 130 pessoas na sala, nesse momento 121, um pouco mais de 121. Por favor, se é possível abrir, a Paola vai fazer as fotos, com um lindo sorriso. Vai fazer mais do que uma, né, Paola? Para ver. Vamos lá, pessoal. Vou fazer mais, vamos lá. Só vou pedir para o pessoal agora só não abrir o microfone, não mandar as reações para a gente fazer uma foto bem bonita. 1, 2, 3 e já. Vai mais uma. Lá, 1, 2, 3 e já. Aí. Bom, depois com o vídeo a gente consegue fazer várias outras também. Obrigada, pessoal. Muito bem. Então, nesse horário, nós já estamos há 1 hora na sala, e eu não sei se a deputada ainda quanto tempo tem, para que a gente possa... Vieram muitos comentários no chat, não é? E tem uma pergunta inicial. Eu não sei se eu faço agora essa pergunta para a deputada responder. Na verdade, ela já respondeu, mas podemos. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O José Francisco? Então, muito bem. Então, eu vou ler essa do chat, depois vou dar a palavra para o José Francisco e inscrevemos uma terceira. Pode ser, deputada? Muito bem. A Cátia Oliveira
dizia o seguinte: quais ações práticas a rede de proteção pode adotar para identificar precocemente situações de risco e evitar que a violência evolua para o feminicídio? Essa Kátia Oliveira. José Francisco, por favor, podia abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta, sempre com bastante objetividade, para que tenhamos bastante tempo para todos os demais. Fique à vontade. Eu sou José Francisco, eu sou do PUC Ceará, do estado do Ceará, e assim, foi uma capacitação muito progressiva, muito objetiva, e eu vou levar de coração, assim, porque a minha esposa já foi vítima de violência, sabe? Ela já passou por tanto sofrimento na vida, gente, e assim, eu queria desabafar com vocês, né, que quando eu fui conviver com ela, com 2 filhos, 2 crianças, ela apanhou muito, sabe, assim, todo Juazeiro do Norte, ela apanhou muito o ex-marido dela, né, e assim, e doeu muito no meu coração, tocou muito quando eu tive a oportunidade de... E aí eu fiz uma homenagem para ela, queria que contar bem rapidinho para vocês, eu fiz uma poesia para ela. E você lembra quantas vezes você chorou e lutou para não deixar seu casamento acabar? Foi difícil disfarçar, mas encontrar o que dizer. Mas respondeu o que as crianças perguntavam para você. De repente não deu mais para segurar e acabou. Mas você teve que ser forte e assumir o que ficou. Com tanta conta para pagar, alguns filhos para cuidar, mas no seu lar, o seu amor foi tudo que restou. Você foi o sol que não se pôs, o amor que alivia a dor. Ninguém destrói a sua fé e o mundo bate palma para você, mulher. Então, eu carrego no fundo do meu coração essa poesia, é linda mensagem para ela, porque é uma mulher de luta, guerreira. Eu tenho 2 filhos com ela, ela tem 4 filhos ao total. E assim, gente, passar o que ela passou, eu digo assim, é uma mulher guerreira, entendeu? É uma pessoa que cuidou de mim, na hora que eu mais precisei, eu sofri um espancamento na cabeça. Muito obrigada. Obrigada aí. Muito obrigada, José Francisco. Isso, podemos passar então para outra pessoa, a sua poesia já ficou gravada, linda. Agora temos uma pergunta da Cris Dias e uma do Ismael, muito rapidamente, porque a deputada vai para o aeroporto, ok? Depois, em seguida, nós continuamos depois, tá? Nós continuamos aqui. Pois não, Cris? Boa noite. Foi, assim, uma aula estupenda. Muito obrigada. Eu sou Ana Cristina, sou do FEUSUA Ceará. Sou uma mulher parda, mulher com deficiência e imigrante. Eu creio que toda mulher já passou por violência. E só queria pedir à doutora que, assim, teve um segmento de mulheres que normalmente são sempre esquecidas e elas sofrem muito, que são as mulheres em situação de rua, porque elas são os principais alvos dos homens por estarem em vulnerabilidades. E nem sempre é falado nelas e, na maior parte das vezes, são casos subnotificados por medo, não é? Por essa mesma razão estarem nas ruas. Mas são casos bem graves. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada, Cris. Agora, Ismael, podia colocar a sua questão e depois a deputada responde, porque ela tem horário no aeroporto. Que ela vai Olá, boa noite a todas e todos. Me chamo Ismael Tintavalone, sou uma pessoa com deficiência intelectual. Foi uma aula de aprendizado, né, com a nossa deputada, né, e assim, eu fiquei muito gratificado com a percentual, né, de estado, né, que tem esse momento de inclusão, né? Porque eu ia perguntar para a senhora deputada, eu não sei se a senhora sabe, né, que as pessoas com deficiências intelectuais e múltiplas, né, elas são também violentadas
durante o seu trabalho dentro das associações Pestalozzi, né, dentro da Rede APAI. E aí eu queria ver com a senhora se a senhora tem esse percentual de quantas pessoas com deficiência são atingidas dentro da sociedade de hoje. Então é isso, deputada, muito obrigado e estamos juntos. Agora é comigo, né, Dalila? É isso, né? Exatamente, deputada. Essas 3 questões, aí se der mais, senão a senhora tem horário no aeroporto e nós continuamos até às 21h. Avião não espera a gente, né? A gente tem que ir atrás. Mas vocês vão continuar. Então, primeiro, agradecer aqui todos os que interagiram, né? Acho que todas questões bem pertinentes. Eu quero começar pela última que o Ismael traz. Então, o Ismael trouxe uma questão bem importante. Veja que eu falei do observatório e eu falei de dados. E uma das coisas que a gente se deu conta no observatório é que os dados de pessoas com deficiência, tanto vítima como autores, não aparecia tanto. E quando a gente foi ver o BO, no boletim de ocorrência não era obrigatório. Então, aqui tem um problema concreto, que é o seguinte: quando você não obriga algumas informações, você tem subnotificação. O problema não aparece, então. Nós fizemos, inclusive, um debate sobre isso no observatório, que o boletim de ocorrência, quando a mulher procura a delegacia, tem que ter a descrição da PCD, e o que é PCD, qual é neurodivergente, é deficiência intelectual, é síndrome de Down, é autismo, é TDAH, o que é? É deficiência física, né? O que é? Tem que caracterizar, porque isso também dá para nós um horizonte de como trabalhar as ações, né? Então, nós não temos tantos dados, também porque a gente tem fragilidade na busca, que a partir deste ano, acredito que está se corrigindo, tá? Então, nós temos isso. Com relação à identificação precoce que foi pedida, aqui que está a questão de nós discutir a violência, porque, veja bem, como que a gente trabalha uma denúncia numa escola, por exemplo? O que a gente faz? Ou num condomínio, ou quando chega lá no CRAS, no CREAS, ou seja, tem que ter protocolo, a gente tem que ter pessoa treinada, qualificada, que quando alguém relata, olha, mas ele é violento, não é tão violento, porque ele ainda não me bateu, mas o cara já gritou, já empurrou, já proibiu. A gente precisa quantificar isso, porque para a gente enxergar o ciclo da violência, a gente precisa ter um protocolo que olha para isso, ter pessoas que enxergam, olha, de como ele está agindo, no tempo que ele está agindo, vai levar a uma situação mais grave, porque os casos de violência, nenhum homem chega e primeiro mata a mulher. Ele vai dando sinais de violência, que começa com o grito, com a proibição, o xingamento, você não pode sair, você não pode usar a roupa que você quer, você não pode ter aqueles amigos, você não pode estudar, né? E esses comportamentos podem levar a uma situação mais grave. Então, atuar precocemente pressupõe o quê? Profissionalismo, formação dos agentes públicos e tratar do tema. Por isso que a gente briga tanto por política pública, tá? Porque não é eu saindo, gritar na rua e dizendo, mulher, se você está apanhando, você tem que denunciar. Não é dessa forma, não é nesse amadorismo. Política pública se faz com controle social, pessoas participando, se empoderando, se organizando, com equipamentos funcionando, com equipe técnica qualificada e com gestão de acompanhamento, monitoramento, avaliação. Então, por isso que não dá para fazer de qualquer jeito,
né? Então, eu quero agradecer aqui, deixar um abraço imenso, e quem puder, quem não fez inscrição ainda, faça, que está explodindo aí as inscrições para o dia 5. Quero ver vocês e abraçar todos e todas. E quem é de fora também está convidado, tá bom? Um grande beijo, muito obrigado, Dalila, Solange, Paola, em nome de todos vocês. Muito obrigada, deputada, uma ótima viagem, um bom trabalho nos seus trabalhos, todos que fará. Nós vamos continuar aqui até as 21 horas, que é o nosso teto, então, agora vamos dar a palavra, são 3 pessoas inscritas. Eu queria dizer que há muitas propostas bem interessantes no chat, perguntas que a Paola está anotando, tá? De que nós vamos tentar responder, mas vamos dar a palavra também a essas 3 pessoas que se inscreveram. Então, a Laís primeiro, depois temos a Frida e depois temos a Denair. Sempre pedimos bastante objetividade na questão. Por favor, Laís. Na verdade, eu queria só ver, talvez a própria assessora da Luciane pode me responder. Só um pouquinho, por favor. Quem tiver microfone ligado, poderia desligar para a gente ouvir a Laís, por favor? Obrigada. Só para saber se pode divulgar o material que foi apresentado. Para a gente que é somos de outros estados, é interessante as propostas que ela... Não os dados, né? Os dados do estado não é muito pertinente para a gente, mas as políticas que estão implementadas e os projetos, para a gente seria muito interessante. O observatório, por exemplo, é um que a gente não tem no litoral aqui do Paraná. Tudo bem. Então, fazemos sim. O slide já está disponível. Então, este material logo vai estar no YouTube, esta nossa live disponível, e também o material todos e todas vão receber por e-mail, pelo e-mail que vocês se inscreveram. Se alguém não se inscreveu, ainda pode colocar aqui no chat, que a Paola anota e envia. Se não, você pede para alguém da sua rede, recebeu? Tá? Porque, com certeza, muitas propostas que estão nesse slide são fundamentais, não é? Obrigada, Laís. Então, vamos para a Frida. Frida, por favor. A sua questão. Boa noite. Boa noite, Frida. Boa noite, obrigada pela oportunidade de falar. Eu estou vivendo recentemente no Brasil, eu sou africana, e estou aqui a convite da Associação Anang. E, assim, eu estou... Assim, não é necessariamente uma pergunta, né? Mas é um pequeno contributo antes do encerramento, que eu queria dizer que eu estou consciente de que o Brasil é um dos países com maior índice de feminicídio no mundo. E uma das falas da deputada, ela falou que a maioria das vítimas são mulheres negras. E eu queria chamar e convidar a todos para uma reflexão que, se calhar, isso não seria uma coincidência, né? É porque, assim, de alguma forma, as mulheres negras serem a maior parte das vítimas, para mim, traz alguma ligação direta com o racismo estrutural, né? Com a desigualdade social, com a herança histórica que a gente tem da escravidão, que ainda determina, na verdade, quem tem mais acesso à proteção, à justiça, à dignidade. E quando eu olho, assim, por exemplo, para o continente africano, que é de onde eu sou, a gente tem realidades diferentes entre os países, mas ainda assim nós encontramos lá vários desafios semelhantes. A desigualdade de gênero, a violência doméstica, sistemas de proteção fragilizadas, em muitos contextos. E, assim, nós mulheres lá somos impostas o silêncio, né? A diferença é que no Brasil, eu acredito que o racismo estrutural cruza com o machismo também, né? Porque tem muitos homens machistas, e isso cria uma vulnerabilidade ainda maior para as mulheres negras, não só, né? Mas na maioria. E, assim, muitas vezes
são as que vivem nas periferias, que têm menor acesso à rede de proteção. Dependência financeira é uma das coisas que a deputada falou. E temos, na verdade, menos apoio institucional. E todas essas organizações que estiveram aqui a ser mencionadas, seria muito importante que elas fossem espalhadas ao máximo para poder abranger também a essas pessoas que não têm tanta facilidade de acesso. Porque, assim, para mim, falar de feminicídio é falar de quê? De quem vive, de quem morre, e é uma questão urgente no mundo todo. Sim. E assim, como mulher africana, como mulher negra, eu acredito que precisamos fortalecer essas redes entre mulheres globalmente e compartilhar estratégias de resistência para transformar tudo isso. Eu espero mesmo de coração que não seja apenas um debate, não só hoje, assim como também no dia 5, que eu vou estar lá, mas que seja um compromisso coletivo, todos nós, para a educação e para a proteção real para as mulheres. Muito E bem. muito obrigada, tá? Muito obrigada, Frida. Você já está aqui conosco, então vamos somando forças nessa luta, nesses enfrentamentos, né? Na prevenção, que é fundamental. Então, é assim, você já faz parte aqui do Brasil. Vamos Obrigada. Vamos juntas, mulheres vivas, decididas, enfrentando, não é? Enfrentando. Isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada a você também. Agora, então, a Denair também, por favor, pode fazer ou a sua pergunta. Boa noite a todos. Eu vou me dar a minha alta descrição aí, porque senão você falando de briga com nós, né? Eu sou a mulher, 53 anos, 1,47 m, estou de vestido colorido e tenho uns cabelos grisalhos. Essas informações aí, fotos, eu vou levar para as promotoras legais de violência contra mulheres, tá, gente? Porque eu também não sou do grupo, mas eu acompanho muito elas. Sempre que eu posso, estou junto nos atos que elas estão. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui vítima, minha filha foi vítima de violência doméstica. Tanto que o ex-companheiro dela forçou ela e engravidou ela. Tem o netinho hoje de 8 meses. Quando ela estava grávida de 3 meses, ela chegou a trabalhar na Justiça Federal fazendo passaporte. Ele não estava trabalhando, ela chegou, ele espancou ela, e eu cheguei, eu estava fazendo um ato de violência contra mulheres, no centro, nós estávamos fazendo o ato, e eu me deu aquela ansiedade de vir para casa, não ficar mais lá, e eu vim para casa. Quando eu cheguei em casa, estava acontecendo a violência contra ela, e naquele exato momento foi a separação dela com ele. Ela não poderia nem ir no médico, ela não deixava ela ir no médico, nada, e daquele dia em diante, ela ficou sozinha comigo. Eu participei de toda a gestação dela, ela fez todo o tratamento certo, ela teve que ganhar o neném em Porto Alegre, teve problemas de saúde, coração, tudo. Mas hoje eu digo para vocês, é a melhor coisa do mundo ter ele junto comigo, né? Mas ela era uma guria atuada em lutar contra a violência doméstica. E quando caiu no colo, foi totalmente diferente, né? Ela não sabia como agir, ela ficou parada, ela nunca me contou o que estava acontecendo, e naquele dia foi o dia que eu descobri o que estava acontecendo entre ela e ele. Então eu digo assim, a violência às vezes está na cara da gente e a gente não enxerga, porque a gente está lá fora lutando e não enxerga dentro de casa. Então, foi 3 meses que ela passou o maior sofrimento, mas quando fez 3 meses, acabou aquele sofrimento, e hoje, graças a Deus, tanto que ele não é nem registrar o nome dele, ele não pode nem vir aqui, porque se ele vir, ele sai, já foi dito para ele, ou ele sai preso, ou ele sai de ambulância, né? Minha família toda ficou sabendo da situação, tudo foi para cima. Ela tive que ir lá no hospital de Porto Alegre, a assistência social não queria deixar dar alta, eu tive que mostrar os áudios dele, ameaça dele, os vídeos dele, para poder eles liberarem ela com o nenê para Passo Fundo, para vir para casa. Então, é uma luta bem persistente. Aconteceu na minha família, com a minha filha mais nova. Hoje, graças a Deus, é outra pessoa. Ela continua no mesmo trabalho. Já vai fazer 2 anos que ela está trabalhando na Polícia Federal, fazendo passaporte ali. Ela lida com muitas pessoas, né, principalmente estrangeiros. É uma guria bem interessante, bem ativa. E quando caiu no colo dela, ela não soube como resolver.
Então, nós, famílias, devemos ficar muito atentas sobre nossas filhas adolescentes, as nossas filhas adolescentes, porque elas sabem todas as coisas, elas sabem como se defender, mas quando cai no colo delas, elas acabam não sabendo como se defender. E se a gente não está por perto, não saber, elas acabam em feminicídio, né? Porque se eu não Obrigada, Zenair, muito bom o seu depoimento. Vou levar essa aprendizado que eu tive hoje, todas essas atuações, esse negócio do governo nacional, vou levar para as mulheres promotoras legais de mulheres, proteção contra a violência mulher. Ótimo, ótimo. E eu acho que a sua fala foi muito importante. A gente precisa estar sensíveis no nosso lar, ao nosso redor, na nossa rede, né? Então, muito obrigada pelo seu depoimento. Passamos agora, então, para a Débora, que está inscrita também. Por favor, Débora. Boa noite. Tentei escrever, Paula da Carlinhos. Tentei escrever, mas não consegui. A minha mão não está conseguindo ficar levantada. Ok, então, Paulo, depois eu lhe chamo, tá? Pode deixar. Ok? Então, agora, primeiro a Débora, depois o Paulo. Obrigada. Tá. Eu sou Débora, sou assistente social, falo de Balneário Camboriú, sou autista, uma mulher parda, e atuei em Camboriú como efetiva na assistência social no SUAS, e a deputada falou algo muito importante ali sobre o CRAS, o CRES. O que me ocorre, né, uma pergunta é o que o governo federal, o que nós, né, enquanto governo federal, a deputada, enquanto defesa do SUAS, pode fazer pela nossa região aqui de Santa Catarina, porque o SUAS está sofrendo um desmonte generalizado, a professora Dalila sabe melhor do que ninguém, que é daqui, saí por pedir exoneração pela questão da minha saúde mental, porque estive trabalhando mais de um ano sozinha em PAIF, que é, inclusive, impossível, porque PAIF precisa de psicólogo, outras colegas minhas que estão aqui de Camboriú também. Isso foi denunciado, foi levado para o Ministério Público veio, solicitou da gestão, sempre com desculpa, não tem reforma administrativa para ter mais psicólogos dentro do CRAS. Quando eu saí, eu fui para o CRES, estava só eu e um psicólogo atuando no CRES do Rio Pequeno, no CRAS do Monte Alegre, que é, né, uma das regiões mais violentas, um lugar onde temos no Protege os dados que 7 crianças são abusadas por dia e não tinha técnico trabalhando, não tinha. Com concurso vigente, não chamam, é precarizado. O que se pode fazer? Porque o desmonte generalizado do SUAS implica diretamente nas mulheres, porque as mulheres estão no CRAS para buscar uma cesta básica, para atualizar o Bolsa Família. É lá que nós, assistentes sociais, numa conversa, numa sensibilização, sabemos que tem uma criança sendo em casamento infantil, que temos uma mulher que está sendo agredida. Fiquei 2 vezes em cárcere, né? Eu e os meus colegas dentro do CRAS, refugiando uma mulher que se refugiou no CRAS porque o agressor estava na rua e foi o lugar onde ela achou, só que sem técnico de novo, sem uma rede. O que se pode fazer para que o SUAS seja fortalecido, para que podemos trabalhar em CRAS com prevenção, em CRES com grupos reflexivos? Essa é a minha pergunta, assim, o que se pode fazer em âmbito federal? Porque o Estado aqui, eu acredito, desculpa falar, né, mas eu acredito que o Estado gosta desse desmonte. Sim, então vamos lá, Débora, eu acho que esse é um tema importante que nós costumamos discutir nas nossas reuniões sempre e nas nossas capacitações mensais. O SUAS, ele é cofinanciado pelas 3 instâncias. O governo federal é o que mais financia, na verdade. O maior valor vem do governo federal. Nós estamos, em Santa Catarina, agora com um grande movimento para conseguirmos chegar a 1% da renda líquida disponível. E, para isso, estamos com um grande abaixo-assinado. Então, o que eu já gostaria de comunicar aqui a todas e a todos? Se vocês não estão neste movimento, nós precisamos recolher 54 mil assinaturas de eleitores catarinenses. Tem que ser eleitor catarinense.
E, infelizmente, tem que ser um abaixo-assinado físico. Não estão aceitando que seja online. Então, eu pergunto o seguinte, podemos mandar, primeira coisa, já vou perguntando, podemos mandar para os e-mails de vocês o abaixo-assinado com as orientações para que vocês colaborem conosco? Porque nós precisamos de que nós precisamos recolher, porque será uma lei de iniciativa popular obrigando o governo do Estado a colocar 1%. Esse é um ponto. Muito bem. Ou, o que mais o município pode fazer? O único jeito é fazer mesmo denúncias. E, às vezes, as denúncias são muito mais fáceis, não só os trabalhadores, mas coletivamente. Por exemplo, quando o município tem um fórum de usuários ativo, o fórum de usuários, ele atinge. Eu gostaria que o Daniel, que aqui está de Itapema, ou a Solange, ou outras pessoas dos nossos municípios, nós temos fóruns em 12, 15 municípios, esses municípios, Blumenau, Rio do Sul, esses municípios, o fórum vai em cima, vai para o conselho, briga no conselho, leva para o Ministério Público, leva para a Defensoria, e o quê? O município se obriga. Inclusive, teve municípios que o Fórum de Usuários juntou prefeito e Ministério Público, um à frente do outro, para conversar sobre as questões do SUAS. Então, o que eu quero dizer? Só os trabalhadores não dão conta. É necessário que os trabalhadores articulem os usuários em fóruns. E alguém de vocês diz assim, mas nós não temos prática. Pode pedir ajuda. O FEUSUAS, nós temos materiais para isso. Temos materiais impressos, temos slides e temos uma reunião para fazer capacitação. Se alguém de vocês quiser, já pode anotar. Já estou anotando aqui. 24 de março, vamos ter uma assembleia do FEUSUAS. Se algum profissional ou algum usuário de Santa Catarina quiser vir para ouvir como é que é o nosso trabalho, é uma assembleia. Apenas tem que se inscrever, para nós sabermos que virão, ok? Então, assim, é necessário, pessoal, o SUAS, ele estava muito melhor. Em 2016, e depois, durante 6 anos, foi um governo que precarizou demais o SUAS e tirou o financiamento. Sem financiamento não se faz política pública. Então, o que é necessário? Que gostaria de solicitar isso, porque isso também é defesa das mulheres. Vocês sabem muito bem que mais de 90% das pessoas que são atendidas no SUAS e no SUS são mulheres que vão lá pedir socorro para suas famílias vulnerabilizadas. Portanto, ofertar uma rede de proteção no SUAS é ofertar proteção social para as mulheres e é uma forma de prevenir o feminicídio. Então, pessoal, vamos lá. O seu município quer fazer um fórum de usuários? Anota ali, que pode nos procurar. É fácil. FEUSUAS, feusuas@gmail.com. Vou pedir para a Paola colocar aqui no chat, por favor. É feusuas@gmail.com. Pode pedir ajuda. Nós vamos colaborar com vocês na construção dos fóruns municipais, nós vamos ofertar materiais e também visitas para que possamos construir mais possibilidades de fortalecer o SUAS. Débora, eu compreendo demais o seu grito. Vamos apoiar, sim, tá? Eu vou ver como eu posso interferir em Camboriú, que é muito próximo do nosso trabalho, e a gente pode tentar ver como pode interferir em Camboriú, na verdade, com a nova equipe, né, que está lá, que nesse momento eu não conheço algumas pessoas do governo anterior. Muito bem. Então, não tem equipe PAIF, Camboriú está denunciando que não tem equipe PAIF há tempos, então isso tem que ser denunciado mesmo. Tem que ir para o Ministério Público, muito sério isso, né? Muito bem. Então, estamos no horário, 21 horas. Já terminamos de responder as questões. Vou pedir para a Solange retomar
a coordenação final e dizer a todos e todas que é muito importante a presença, as perguntas, os comentários no chat. Nós tivemos 127 pessoas passando por aqui, foi muito bom. Parabéns e muito obrigada pela presença. Vou passar a palavra para a Solange. Eu acho que a Paola está tentando fazer mais alguma foto, né, Paola? Mas a Solange, então, e eu me despeço com um grande abraço a todos e todas vocês, e no próximo, sempre fazemos encontros mensais, logo vamos enviar para vocês novos convites, sempre na última quinta-feira de cada mês, ok? Nós sempre fazemos capacitações e abrimos para todos e todas, para que possamos ter políticas públicas emancipatórias, políticas públicas de Estado, políticas públicas que defendam direitos para que as pessoas vulneráveis, mas não só, todas as pessoas tenham vida digna, vida de gente, vida feliz. Solange, então, por favor, pode encerrar. Bom, em primeiro lugar, né, sempre agradecer a participação de todas, de todos, por esses momentos, né, em que a gente sempre soma. Quero reforçar aqui que o FEUSUAS, o Santa Catarina, Fórum Estadual de Santa Catarina, ele se organiza a partir dos e das usuários do Estado. Então, a gente tem sido uma voz ativa no Estado de Santa Catarina, com representação ativa, né? E a pauta das mulheres é prioritária dentro do nosso grupo. Então, aquelas pessoas que gostassem, que queiram participar, a gente está à disposição, como a professora Dalila informou através do nosso e-mail. A nossa assembleia vai ser dia 24, vai ter uma formação, depois a assembleia para a eleição de uma nova coordenação, sempre priorizando os direitos de cada usuária e lembrando que nós, organizados coletivamente, a gente tem força. Olha a mobilização que nós fizemos hoje à noite. Quantas pessoas somaram nesse tema tão sério, tão grave, né, que nos incomoda tanto e a gente sofre calado dentro das nossas casas, né? Quantas pessoas se uniram para ouvir, para aprender, para entender? Então, esse é um espaço nosso de luta. Então, fica aqui o nosso clamor, a nossa luta, que nós estamos aqui para defender os SUAS. Santa Catarina tem um fórum organizado de usuários que defende a política de assistência social. E se todo o município tivesse o espaço coletivo desses usuários que usam a política não pode ser desse formato como a Débora falou, não ter paz. Tem que denunciar. Os usuários têm que ir lá exigir. Por isso nós precisamos nos organizar. Através da organização, da rede de apoio, do conhecimento, a gente é firme na luta. Quero agradecer muito a Paola por todo o seu envolvimento, a assessoria, né? A professora Dalila, a nossa grande mestre, que está sempre apoiando em nós nesses momentos, fazendo nós aprendermos a pensar, conhecer nossos direitos, juntamente com toda a equipe de assessoria do Fórum Estadual, com a Cecília, com a Norma, com a Erline, com a Leila, todos, a Leonilda, são pessoas, mulheres que estão aí na luta, nos ensinando, nos mostrando o caminho de conscientização, de respeito, de cidadania, para a gente não passar em branco e deixar as coisas acontecer e nós não termos uma voz
ativa no nosso, através dela defender nossos direitos. Então, eu desejo uma boa noite. Logo teremos outro tema importante, lembrando, como disse a deputada, o maior índice, número de deputados é homens, né? E nós estamos num ano eleitoral, né? Vamos fazer a nossa luta também, como mulheres, como usuárias, defensoras dos direitos, vamos acionar isso no nossos grupos e vamos firme na luta, tá? Então, agradeço, uma boa noite e que a gente tenha um ótimo final de semana. E é uma pena, né? Uma dor muito grande, porque, como a própria deputada se emociona, quem não vai sofrer com toda essa dor das nossas irmãs, né? Essa violência, essa agressividade que está mascarada de nome de amor, que isso não é amor, né? Isso é brutalidade, né? Então, que a gente possa ir mais forte, mais resistente, firme na luta. E a luta continua, minhas companheiras aí. Uma boa noite e que possamos seguir, estarmos juntos logo na próxima formação. Obrigada. Obrigada a todos, uma boa noite.